Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero propor algumas alterações no calendário da CBF, visando melhorar a qualidade tanto para os times grandes quanto para os menores. Há muitas críticas ao calendário atual, os times pequenos jogam muito pouco e os times grandes jogam demais. Vocês vão ver nos próximos slides que eu reduzi os estaduais, eu não os eliminei, fiz algumas alterações, criei algumas competições. E eu acredito que dessa forma o futebol brasileiro se desenvolveria muito melhor. Não foram alterações muito drásticas, eu aproveitei o sistema que a gente tem hoje de quatro divisões, fiz algumas alterações, criei algumas competições e eu queria apresentar para vocês. Vamos começar primeiro pelos campeonatos brasileiros. Na Série A, não mudaria muita coisa. A ideia é manter o sistema que a gente tem hoje, de 20 clubes jogando contra todos em ida e volta, somando assim 38 rodadas. A única alteração que eu faria é na quantidade de times que iriam para as competições sul-americanas. Hoje nós temos 6 times classificados à Libertadores via Brasileirão e mais 6 via Sul-Americana. Eu acredito que para a gente poder valorizar as competições internacionais, a gente deve selecionar os melhores times. Então, apenas 3 times iriam para a Libertadores via Campeonato Brasileiro e 5 via Sul-Americana. Claro que se um time vencer a Copa do Brasil ou for campeão de uma das outras duas competições internacionais, ele também ganharia sua vaga. Então poderia acontecer do quarto colocado ir para a Libertadores ou do nono colocado ir à Sul-Americana. Mas a ideia é reduzir a quantidade de times. Seguiriam com 4 últimos rebaixados e o primeiro, obviamente, seria campeão. A Série B também manteria o seu formato. Segue com 20 clubes, todos contra todos em ida e volta, 38 rodadas. 4 sobem, 4 descem. A única alteração que eu acho que poderia ser interessante é fazer com que o quarto e o quinto colocado jogassem logo após a última rodada em um jogo único na casa do quarto colocado. O vencedor desse jogo subiria para a primeira divisão. Esse jogo seria interessante porque poderia ser na quarta-feira imediata após o final da Série B. A Série B geralmente acaba um sábado antes, uma semana antes do fim da Série A, e a gente teria nessa quarta-feira um jogo em rede nacional, um jogo único que atrairia público, tanto via TV quanto pelo estádio. A Série C começa com algumas alterações. Hoje, esse campeonato tem 20 clubes que são divididos em dois grupos. Eu peguei 4 clubes da Série D e subi para a Série C. Então ela teria 24 clubes, mas a primeira fase seria muito parecida com o que é hoje. Os times são divididos geograficamente em dois grupos com 12 times cada. Vão jogar em turno e retorno, assim fazendo 22 rodadas. As diferenças começam aqui. Da mesma forma que é hoje, os 4 primeiros de cada grupo avançariam para a segunda fase. Porém, hoje, os times que não se classificam para a primeira fase simplesmente acabam o seu calendário nessa 18ª rodada e não tem mais jogo para fazer durante o ano. A minha proposta é que esses times continuem jogando numa espécie de repescagem. Antes de eu chegar nessa parte de repescagem, eu vou retomar a primeira fase para vocês entenderem as diferenças do modelo atual. Hoje a segunda fase da Série C é mata-mata. Temos 8 times, eles já se enfrentam nas quartas de finais, geralmente o primeiro do grupo A contra o quarto do grupo B, segundo contra o terceiro e assim por diante. Isso pode acarretar alguns problemas, como aconteceu com Fortaleza, que ficou 6 anos fazendo boas campanhas na Série C, mas chegava no mata-mata e não conseguia vencer. Então, eu faria com que esses 8 times, jogassem em mais um grupo. Então teríamos turno e retorno mais 14 rodadas. Somando com as 22 da primeira fase, todos esses times jogariam 36 jogos, praticamente um calendário de Série A e Série B. Os 4 primeiros desse confronto subiriam para a Série B
E o quinto e o sexto seriam classificados para uma nova competição, que eu vou explicar mais à frente, que é a Copa CBF. Dessa forma, um time que estivesse em sétimo ou oitavo lugar, faltando poucas rodadas, talvez não tivesse mais chance de classificar para a Série B. Porém, ele ainda teria motivos para seguir jogando sério para se classificar para essa competição. Claro, o primeiro colocado seria o campeão da Série C, né? Agora a gente vai voltar para a repescagem. Vocês se lembram que nós tínhamos dois grupos? Do primeiro ao quarto de cada grupo se classificou. A minha ideia é que do quinto ao 12º, esses times vão jogar novamente em mais um turno e retorno, fazendo mais 14 rodadas. Somando com aquelas 22, também fariam 36 jogos, ou seja, os 24 times teriam 36 jogos no campeonato nacional, teriam um calendário para o ano inteiro. Qual a motivação esses times teriam para continuar jogando? Claro, fugir do rebaixamento, porque os dois últimos de cada um desses grupos seriam rebaixados. Mas tem uma outra motivação que os dois primeiros de cada grupo também iriam para a Copa CBF, que seria disputada no ano seguinte. Outra coisa interessante é que eu acredito que a pontuação da primeira fase deva ser mantida nessa repescagem. Claro, somente para os times que foram para a repescagem. O grupo nacional da segunda fase zeraria porque eles não se enfrentaram totalmente. Mas esses times já se enfrentaram entre si. Então seria injusto que o quinto colocado, que chegou muito perto de se classificar para a fase nacional, ficasse igualado ao lanterna, que talvez tenha tido poucos pontos. Não, a pontuação é mantida e cabe aos piores times tentar reagir para fugir do rebaixamento e cabe aos melhores times tentar manter o ritmo e se classificar para a Copa CBF. Como eu falei, todos os times farão 22 jogos na primeira fase e 14 na segunda, somando 36 partidas. Hoje, os times jogam entre 18 e 24 partidas. Não tem um calendário tão linear, fica difícil para o clube propor contratos aos jogadores, visto que muitos deles param de jogar já em setembro. E o time poderia jogar praticamente toda semana. Os jogos da Série C aconteceriam praticamente só aos fins de semana. Agora vamos para a Série D. Hoje a Série D acontece com 68 clubes. Eu peguei 4 clubes e joguei para a Série C. Então ficaram 64 clubes na Série D e eu acho 64 um número muito bom para se trabalhar. Visto que se você pensar numa Copa, você vai dividindo por 2 e você vai chegar aos 2 finalistas. Porém, esses times hoje são divididos em 17 grupos de 4 times. É uma bagunça. O segundo colocado às vezes não se classifica. Tem aquela questão de melhores segundos, fica muito confuso e muito curto. Tem time que joga apenas 6 jogos. A minha proposta é dividir esses 64 times em 8 grupos com 8 times. Esses grupos seriam divididos regionalmente, então nós teríamos um grupo para os times da região norte, outro grupo para os times da região nordeste, para a região sul, o mais próximo possível para evitar longas distâncias. Os times jogariam em turno e retorno dentro do grupo, totalizando assim 14 rodadas nessa primeira fase. Após isso, os 2 primeiros de cada grupo vão avançar para uma segunda fase, onde eles serão divididos novamente em grupos. Os 6 do terceiro ao oitavo também seguiriam jogando uma repescagem, não seriam eliminados e acabou o campeonato. Não, eles ainda vão jogar alguma coisa, mas eles não têm mais chance de subir para a Série C. A ideia deles agora é fugir do rebaixamento. Indo para a segunda fase com os times melhores classificados, aqueles 16 times seriam divididos em 2 grupos de 8, também regionalizados. Então a gente teria 4 grupos mais ao norte, 4 grupos mais ao sul. Dentro desses grupos, os times jogariam novamente em turno e retorno. Então eles já fizeram 14 jogos na primeira fase, fariam mais 14 jogos nessa segunda fase.
Os 2 primeiros de cada grupo subiriam para a Série C. E os primeiros colocados de cada grupo, o campeão de cada grupo, faria a final, que seria em 2 jogos, um na casa de cada time. O campeão seria o vencedor desse confronto. O terceiro colocado de cada grupo iria para a Copa CBF. Voltando à nossa repescagem. Manteria aqueles grupos, 2 times de cada grupo passaram para a segunda fase e ficaram 6. Esses times se enfrentariam novamente em mais um turno e retorno, fazendo mais 10 jogos. O campeão desse grupo, de cada um desses 8 grupos, o campeão de cada um desses grupos iria para a Copa CBF. Os 2 últimos de cada grupo estariam rebaixados. Importante lembrar que a pontuação seria mantida da primeira fase para essa fase de repescagem. Sendo assim, nós teríamos 16 rebaixados na Série D. Tratando-se de um campeonato onde nós temos 64 times, teríamos 25% de rebaixados. Você pode até achar isso muito, mas basta lembrar que hoje, na Série D, se você não subir, você terá que buscar uma vaga no campeonato estadual. Isso pode ser fácil no caso de um time que é grande no seu estado, como acontece com o América de Natal há um bom tempo. O América de Natal, ele vem na Série D há alguns anos e ele não consegue subir. Porém, por ser um time grande no seu estado, ele consegue a vaga na Série D com facilidade. Mas se a gente pensar em estados como São Paulo, Minas Gerais, onde o campeonato estadual é muito mais competitivo, você corre um sério risco de não voltar para a Série D. Isso aconteceu recentemente com a Portuguesa. A Portuguesa, quando caiu para a Série D, tinha a obrigação de retornar para a Série C, até porque ela já estava na segunda divisão do estadual. Não conseguiu, e hoje pena para voltar para a primeira divisão do estadual ou para vencer a Copa Paulista, para aí sim tentar conseguir de novo a vaga à Série D. Dessa forma a gente teria um calendário legal, porque todos os times jogariam 28 partidas. Os times que iriam para a segunda fase, os finalistas jogariam 30 partidas e os da repescagem jogariam 24. Hoje os times jogam entre 6 e 16 partidas. Então até o campeão joga menos do que os times da repescagem jogam hoje. A gente está fazendo um aumento de 4 vezes em jogos. O finalista, quase o dobro. Você consegue montar um planejamento, você consegue contratar os jogadores com a data certa. Então eu vou contratar os jogadores para a temporada inteira. Não vou correr o risco de contratar um jogador e em julho não usar mais ele. Eu fiz uma simulação de como seriam os grupos da Série D esse ano usando o meu formato. Estamos no ano de 2019, porém eu tive que pegar 4 times e tirar desse campeonato. Então eu peguei os 4 times que foram rebaixados na última Série C e fiz de conta que eles não foram rebaixados, que eles estão lá. Então nós temos aqui 64 clubes divididos regionalmente. É interessante notar que no grupo 1 nós teríamos 4 estados representados. Os 4 estados da região norte, mais ao oeste da região. Então teríamos 2 times do Amazonas, 2 times do Acre, de Roraima e de Rondônia. O grupo 2 também ficaria na região norte, mas teria que pegar emprestado times do Maranhão, que é um estado do Nordeste que está mais próximo aos times da região norte. Então teríamos Amapá, Pará, Tocantins e Maranhão. É claro que isso seria apenas para o primeiro ano. Com o tempo, isso ia mudando, porque um estado poderia ter um desempenho melhor do que o outro, e claro que essa balança vai começar a mudar com o tempo. Os grupos 3 e 4 pegam times do Nordeste. O grupo 3 hoje teria Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E o grupo 4, os outros estados, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Mais ao sul, nós temos no grupo 5 os times do Mato Grosso, do Distrito Federal, de Goiás e um time de Minas Gerais. No grupo 6, nós temos São Paulo, Paraná,
Mato Grosso do Sul e mais um time de Minas Gerais. O grupo 7 seria basicamente a região sul. Então nós teríamos os 3 estados da região disputando uma liguinha entre eles. O grupo 8 pegaria times do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia e também de Minas Gerais. Vocês percebem que um estado às vezes vai estar em 2 grupos porque é difícil você conseguir distribuir bem eles. Então a gente vai por distância, de repente a gente faz uma tabela com distância a ser percorrida e tenta deixar o menor número de quilômetros possível. A fase nacional, os times teriam que jogar mais vezes e ir para distâncias maiores. Mas como são menos confrontos, menos times, o investimento não seria tão alto assim. Agora a gente chega à Série E. A Série E, na realidade, ela não vai ser um campeonato. A Série E ela vai ser uma espécie de seletiva para subir para a Série D. Seriam ligas regionais, então cada estado teria sua liga. A Liga Paulista, a Liga Carioca, a Liga Acreana, a Liga Pernambucana. E cada liga dessa teria o seu campeão. Teríamos então 27 campeões. Porém, apenas 16 times sobem. Ou seja, nem todos os campeões subiriam para o campeonato nacional. O interessante desse campeonato é que por mais que o time não suba, pelo menos ele tem um título estadual. São Paulo, por exemplo, tem muitos times na região nacional, nas disputas nacionais. Mas há muitos times tradicionais que não estão. Então, claro, esses times vão tentar subir para a fase nacional. Mas um título estadual seria interessante no currículo dessas equipes também. Cada estado bolaria o seu tipo de campeonato e às vezes teríamos até uma sexta divisão. São Paulo, por exemplo, tem muito time. Então nós teríamos 16 ou 18 equipes numa primeira divisão, em pontos corridos. Eu pretendo fazer um vídeo depois explicando como poderia acontecer isso. E uma segunda divisão mais regionalizada. Uma segunda divisão estadual, né? Sexta divisão nacional. Uma espécie de Série E2 ou Série F. Eu prefiro chamar de Série E2. Pois bem, retornando à questão das vagas. Nós temos 27 campeões, 16 vagas. O que poderia ser feito? Cinco estados vão ter vagas diretas. Os outros 22 estados vão se enfrentar em 11 duelos entre os campeões, somando assim os 16 representantes dessas oitavas de final. Porém, você pode pensar, vamos pegar então os 5 melhores estados no ranking e fazer com que eles subam, tenham essas vagas diretas. Foi uma ideia que eu tive a princípio. Porém, se a gente pegar os 5 primeiros estados, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não necessariamente nessa ordem, a tendência é que com o tempo esses estados tenham muito mais times nas divisões nacionais, como eles já têm hoje. Então, tentando equilibrar os times, eu pensei em um outro método. As vagas seriam distribuídas de acordo com as regiões. Então, a região norte teria 4 vagas, o nordeste 5, o sul 2, o sudeste e o centro-oeste teriam 2 vagas e meia. Ou seja, teriam 2 vagas e os times dessas 2 regiões se enfrentariam dividindo uma quinta vaga. Como que isso pode ser feito? Eu pensei em um sorteio ou em um rodízio. Então, o que vai acontecer? A região norte vai pegar, vamos colocar que ela vai sortear. Então, ela sorteou a região Amazonas. O campeão amazonense sobe automaticamente para a Série D. As outras 6 estados, as 6 equipes dessa região vão se enfrentar em 3 confrontos. Os vencedores desses confrontos também sobem. Nordeste é a mesma coisa. Tem 9 estados. Um estadual vai ser selecionado. No meu sorteio deu Alagoas. Os outros foram realocados por sorteio para uma disputa. O vencedor de cada um desse confronto também subiria. O Sul teria uma vaga direta e uma disputa. Já o Sudeste e o Centro-Oeste teria que dividir.
Então, o primeiro colocado de cada estado, o sorteado subiria e teríamos um confronto regional nos dois e um interregional, já que vai sobrar. Bom, chegando na Copa do Brasil agora. A Copa seria disputada por 128 clubes, que são os 4 clubes que estão nas divisões do Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D. Todos os clubes iriam disputar desde o início, inclusive aqueles que estão na Libertadores. Porém, nas 3 primeiras fases, os jogos seriam disputados em apenas uma partida. Assim, para um time chegar nas oitavas de final, ele jogaria 3 jogos, né? A primeira fase com 128 clubes, a segunda com 64 e a terceira com 32. Chegou nas oitavas, teríamos jogos de ida e volta. Assim, você não carregaria muito o calendário dos times que estão na Libertadores, mas manteria uma justiça de todos os times começarem do mesmo lugar. Todo mundo vai jogar com um time menor, vai percorrer o país e vai ter 11 partidas no máximo. Hoje, os times para ser campeão, para chegar até a final, podem jogar entre 8 e 14 vezes. Aqueles que entram nas oitavas de final jogam apenas 8 partidas. Agora a gente vai falar um pouco da competição internacional mais importante da América do Sul, que é a Libertadores. No meu modo de ver, a pré-Libertadores é desnecessária. O torneio seria disputado da mesma forma que é hoje, com a final em turno e retorno, por favor, mas seriam apenas 32 times. As vagas seriam distribuídas em 4 para Brasil e Argentina, que são os primeiros colocados no ranking da Comebol. Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Equador e Paraguai teriam 3 vagas. Venezuela e Bolívia, que são as últimas do ranking, teriam 2. Teríamos a vaga do atual campeão da Libertadores e do atual campeão da Copa Sul-Americana. Mesmo formato, 8 grupos de 4, turno e retorno. Passam os 2 primeiros para as oitavas. Temos oitavas, quartas, semi e final em ida e volta. E assim teremos o campeão da América. O terceiro colocado de cada grupo passaria para a Sul-Americana. Por falar em Sul-Americana, a disputa seria praticamente idêntica à que acontece hoje. Na primeira fase, 48 times, mata-mata passam 24, soma com mais 8 que vem da Libertadores e vai até a final. As vagas seriam distribuídas em 5 para cada país, exceto Bolívia e Venezuela, que teriam 4 vagas. Ao todo, um time jogaria 10 datas para ser campeão. Isso já acontece hoje, exceto os times que vêm de fases anteriores, que jogam mais vezes, mas dificilmente chegam à fase final. Agora a gente chega à grande novidade que eu apresento, né? A Copa CBF, foi o nome que eu dei agora, a gente pode inventar um outro nome, ela seria disputada entre os times da terceira e quarta divisão, que foram classificados como eu disse anteriormente. 16 times, já começa com uma oitavas de final, e de volta em mata-mata, e em 8 jogos a gente tem o campeão. O interessante dessa competição, ela é inspirada no troféu da FA, que acontece lá na Inglaterra, que não é a Copa da Liga, é o troféu da Liga, que é disputado entre os times da terceira e quarta divisão e vale como um título nacional para uma equipe pequena. Então, além de você manter o interesse das equipes no campeonato, mesmo que elas não possam mais subir, você cria uma competição do ano seguinte que vale como um título nacional, que é mais interessante, por exemplo, do que a Copa Verde, né? O vencedor não teria vaga em nenhum tipo de competição. A ideia não é dar uma vaga, a ideia é dar um título, um troféu e talvez uma premiação em dinheiro pode ser interessante também. Supercopa do Brasil já está em projeto na CBF, parece que vai acontecer o ano que vem mesmo. Disputa entre campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, como acontece em outros países, só que é jogo único numa cidade pré-definida. Então imagino que no primeiro ano seria em Brasília,
Depois poderia ir para Manaus, para Natal, para Cuiabá, para usar esses estádios da Copa, estádios grandes, estádios de cidades grandes que não têm times grandes na primeira divisão ou na segunda divisão, e fazer uma festa de começo de temporada. Os estaduais, eu estou usando o Paulistão como parâmetro, mas vai ser basicamente a mesma coisa para todos os estados. Claro que tem alguns estados que vão ser menos times, porque tem menos times mesmo na federação. Mas os maiores estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Bahia, seria basicamente essa a ideia. Paulistão hoje tem 16 clubes, eu manteria esses 16 clubes. Porém, eu dividiria eles em dois grupos com 8 times e eles vão fazer um turno único dentro do grupo, fazendo assim apenas 7 jogos. Os dois primeiros de cada grupo vão passar para a semifinal e a semifinal é jogo único. O líder do grupo A contra o vice-líder do grupo B na casa do líder do grupo A. A mesma coisa acontece com o líder do grupo B contra o segundo do grupo A. Venceu a semifinal, está na final, também é jogo único. Em São Paulo, de repente, pode ser no Pacaembu ou no Morumbi por ser maior. No Rio, com certeza, vai ser no Maracanã, em Minas, no Mineirão. No Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas. E por aí vai. Assim, a gente teria apenas 9 datas. Ia ser um torneio curto e manteria o campeonato estadual, que eu acredito que seja importante, mas não tem mais a mesma importância que tinha na década de 70, 80 e antes disso. Acho ainda importante ter porque é uma parte da nossa história, é uma forma de que os clubes mantenham títulos. Dessa forma, para um time jogar todos os jogos possíveis, ele deveria ser o atual campeão brasileiro para jogar ou da Copa do Brasil, para jogar a Supercopa do Brasil, e se ele fosse finalista em todas as competições e campeão da Libertadores e chegar à final do Mundial de Clubes, ele jogaria 75 jogos. Imaginando que um time dificilmente teria todo esse caminho durante um ano, eu acredito que na média um time de Série A vai jogar em torno de 65 a 70 partidas no ano. E os times pequenos vão ter pelo menos um campeonato ali de 40, 50 partidas durante o ano. É muito melhor do que as poucas partidas que tem hoje. Pessoal, agradeço muito a atenção. Se vocês gostarem, dê um like. Se não gostou, dê um dislike, comentem. Me digam o que vocês acharam do vídeo. Me deem ideias. Pretendo fazer um vídeo falando das divisões menores, como seria em São Paulo, como seria no Rio, como seriam em outros estados. Vamos conversar, tá bom? Me despeço aqui, até mais. Muito obrigado.